Bom? Eu estou usando um programa aqui para gravar nossa aula, então depois se vocês quiserem acessar o link, é só vocês clicarem, eu vou deixar o link dentro da nossa aula 18, tá bom? E agora, pessoal, eu vou compartilhar a nossa tela para a gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui um momento. Beleza, pessoal, então nossa tela está compartilhada, acredito que todo mundo aí está vendo minha tela, né? E a nossa aula hoje, pessoal, nós vamos falar da aula 18, e nós vamos falar do estudo dos ácidos. Estudo dos ácidos, tá bom? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Não, muito grande também. Aí. Muito bem. Pessoal, aos alunos que estavam presentes na aula passada, nós falamos de eletrólitos, que são aquelas substâncias capazes de conduzir corrente elétrica. E nós dividimos os eletrólitos em 3 grandes grupos: os ácidos, as bases e os sais, tá bom? E agora, né, hoje, na semana que vem e na outra, a gente vai fazer um estudo detalhado sobre os ácidos, tudo bem? E aí, pessoal, vocês já devem ter ouvido muito essa palavra no dia a dia de vocês. Vamos dar algum exemplo? Nossa, não rela nisso que isso é ácido. Ou, nossa, como esse abacaxi tá ácido, fez até afta na minha língua. Ou, nossa, essa comida tá muito ácido, tem muito limão. Você já deve ter ouvido isso em alguns momentos, né? E o ácido, pessoal, para muitas pessoas é definido como tudo aquilo que é azedo. Então, limão é ácido, abacaxi é ácido, vinagre é ácido, tudo que é azedo é ácido. Mas há de vocês concordar com o Jura que definir ácido como sendo apenas uma coisa azeda é uma coisa muito complicada. Por que, pessoal, é uma coisa muito complicada? Porque tem ácido que você não pode provar. Tem ácido que se você provar, você vai provar uma vez só na tua vida, porque ele é corrosivo, ele mata. Então você imagina você experimentar um ácido sulfúrico. Você vai experimentar uma vez na tua vida e você vai morrer, porque ele é extremamente corrosivo. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Tá, pessoal? Então precisa-se de uma teoria mais química, mais molecular, para a gente entender que é ácido. E para vocês entenderem o que é ácido, antes eu vou dar alguns exemplos de fórmulas de ácido. Primeiramente, pessoal, vou colocar aqui para vocês 6 fórmulas de ácido. Professor, Pois não. o senhor colocou a aula para gravar? Pus, só que eu estou usando um outro programa para gravar chamado OBS, que aí depois eu disponibilizo o link no YouTube e não trava. Ele é melhor para gravar. Tá bom? Ok. Beleza. Pessoal, então voltando. Eu vou colocar aqui para vocês 6 fórmulas de ácido. E aí vocês vão perceber, pessoal, o que tem em comum essas fórmulas, tá bom? O primeiro ácido aqui que eu vou pôr é HCl. Deixa eu pintar aqui de caneta preta, fica melhor. Isso. Aumentar um pouquinho o tamanho também. Isso. HCl é um ácido. HBr é outro ácido. HNO3 é outro ácido. H2SO4 é outro ácido. H3PO4 é outro ácido. Tá bom esses 5 exemplos aqui, pessoal, tá ótimo. Beleza? Gente, se alguém puder falar no fone pra mim aqui, ou no chat, que eu tô lendo o chat também, conforme vocês digitam, o que vocês enxergam de semelhante nessas 5 fórmulas? Vocês enxergam alguma coisa em comum? Todas têm hidrogênio? Perfeito. Ou melhor, não só tem hidrogênio, todas começam com hidrogênio. E aí, pessoal, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Como eu reconheço um ácido pela fórmula? Todo ácido começa com a letra H, desde que não seja água. Como assim, professor, desde que não seja água? Porque a fórmula da água é H2O. Só que a água, pessoal, não é um ácido, só que começa com H. Então preste atenção no que o Jura vai falar. Toda fórmula de ácido começa com H e não é água. Então quer dizer, pessoal, que todos esses exemplos que eu dei aqui para vocês, ó, deixa eu apagar isso aqui. Todos os exemplos que eu dei aqui para vocês, ó, todos começam com H e nenhum deles é água.
quer dizer que todos esses aqui são exemplos de ácido. E aí, pessoal, o que define um ácido? E aí eu quero que vocês olhem os exemplos que eu vou dar a partir de agora para vocês entenderem o conceito do que seria ácido, tudo bem? Antes, pessoal, deixa eu pôr uma setinha aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer, tá? Para ficar legal. Isso. Galerinha, então é o seguinte. Os ácidos são substâncias moleculares. Moleculares quer dizer que formam moléculas. E as moléculas não tendem a formar íons. O que é íons? Partículas com carga positiva e negativa. E para conduzir corrente elétrica, ele tem que ter essas cargas positivas e negativas. A gente comentou isso na aula passada. Então a minha pergunta é, como é que um ácido consegue conduzir corrente elétrica se ele não tem carga positiva e negativa? E aí, pessoal, nós vamos lembrar uma coisa que nós comentamos na aula passada. Quando você pega um ácido e joga na água, até coloquei aqui, ó, H2O. Então eu vou até pôr esse H2O em cima da seta para que vocês entendam que eu estou jogando isso aqui na água. Quando eu jogo esse HCl na água, pessoal, a água faz com que esse ácido sofra um fenômeno chamado ionização. A gente comentou isso na aula passada, mas pode ser que vocês tenham esquecido. Ionização, pessoal, quer dizer que a água quebra esse ácido no meio, pum, fazendo com que esses íons quebrados, esses átomos quebrados, adquiram carga positiva e negativa. Então, como isso acontece, pessoal? Presta bastante atenção para a gente formar o conceito. A água faz a molécula se separar bem no H. Sempre no H, professor, sempre no H. Então, o H se separa do restante. Não importa o que vem depois, é sempre o H separado do restante. Tudo bem? Esse H, pessoal, por ser um doador de elétrons, ele adquire carga positiva. Representada aqui em cima, ó, H positivo. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra. H+. E o que vem depois do H, que no caso é o Cl, é o receptor desse elétron. Então ele fica com carga negativa. Então, trocando em miúdos, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Todo o H do ácido vai sair como carga positiva, vai sair como H+. E todo o restante que vier depois do H vai sair como negativo. Professor, nos ácidos é sempre assim? A resposta é sim, sempre vai ser desse jeito. Sempre vai quebrar no H, o H vai sair com carga positiva e o restante com carga negativa. É por isso que o ácido conduz corrente elétrica, porque ele tem uma carga positiva e uma carga negativa. É isso que faz com que o ácido conduza corrente elétrica. Para vocês entenderem melhor o que eu disse, pessoal, deixa eu fazer a mesma coisa no exemplo de baixo, HBr. Oi, pois não. Então, o ácido, o senhor falou que, tipo, se você encostar, ele corrói, né? A mão e tudo mais. Isso. Só que ele é mais potente com água ou sozinho? Ótima pergunta. Porque eu já vi um filme e a pessoa, tipo, se derreteu toda quando misturava com água. Era um pozinho branco. Isso, então eu vou até falar uma coisa para você. Ele nem é ácido se não tiver água, porque ele só se forma ácido na presença de água. Porque ele precisa da água para sofrer esse fenômeno chamado ionização. Se ele não sofrer ionização, ele não é ácido. Então quer dizer que se esse pozinho branco não tivesse na água, ele nem corroeria. Você precisa jogar na água para que potencialize, vire positivo e negativo, para que aí sim ele vire um ácido. Deu para entender o que eu falei? Sim. Pessoal, olha o exemplo de baixo. Senhor, Oi, pois não. então se eu pegar o pó do ácido, só ele na mão não vai corroer? Não, não. Você só tem que tomar o seguinte, você só tem que tomar cuidado com o seguinte. Às vezes, o ácido puro, entre aspas, puro, ele já é comercializado com um pouquinho de água. E às vezes esse pouquinho de água que ele tem já gera o poder ácido dele. Para que ele não seja ácido, ele tem que estar totalmente isento de água. Se tiver uma única molécula ali dentro, ele já transforma em ácido. Você entendeu? Vou dar um exemplo para você. Dar um exemplo para você. Quando você compra o vinagre, por que o vinagre já é azedo, já é ácido?
Porque dentro do vinagre já tem água misturada. Quer ver um outro exemplo? Limão. Professor, quer dizer que o limão não é ácido se eu não jogar na água? Ele já é ácido, porque na composição da fruta tem água dentro dela. Deu para entender, Ícaro? Entendi isso, entendi. Beleza? Pessoal, então olha esse próximo exemplo. Olha esse próximo exemplo. Joguei o HBr na água, pegando um gancho no que os colegas acabaram de dizer. Esse HBr, pessoal, enquanto não joga na água, ele não é ácido. Ele não é ácido. Joguei na água, o que a água vai fazer? A água vai separar o H do restante, no caso o H do Br. Esse H vai sair com carga positiva, o H sempre sai positivo, sempre, sempre. E o restante sai negativo. Quem que é o restante agora? O Br-. Olha lá, H+, mais Br-. Agora sim ele é um ácido, porque agora ele tem carga positiva e carga negativa. Enquanto ele não tem essas cargas, ele não é ácido, por isso você precisa da água para ele sofrer ionização. E aí, galera, fala uma coisa aqui no fone para mim, por favor. Se você comparar o primeiro com o segundo ácido, olha as cargas negativas. A carga negativa de cima é igual à carga negativa de baixo? Tipo, o Cl é igual ao Br? Não, né, gente? Porque o Cl é uma coisa e o Br é outra. Dá pra ver que são cargas negativas diferentes. Agora, olha que coisa interessante. Mesmo o HCl sendo ácido e o HBr sendo outro ácido, os dois liberaram o que de positivo, gente? H+. Dá pra perceber isso? E isso é uma característica de todos os ácidos. Não importa o ácido. Todo ácido libera H+. É isso que torna ele ácido. Então, ácido, pessoal, ele só é ácido porque em água ele libera H+. Tá, professor, mas ele libera o negativo também. Só que o negativo pouco importa. O que torna ele ácido é porque ele libera H+. Olha o exemplo de baixo. Quer ver? Vamos para o exemplo de baixo. Aqui, HNO3. Nossa, professor, complicou um pouquinho. Complicou nada. Olha por que não complicou. Vai quebrar no H do mesmo jeito. Pessoal, vocês puderem até falar no fone, eu agradeço, tá? Se quebrou no H, esse H vai ser com que carga mesmo? Positiva. Ou então vai ficar H+, H positivo, H+. E quem que é o restante que vai ser como negativo? O que que tem depois do H? Vai, gente, o que tem depois do H que vai ser como negativo? NO3. NO3. Então, todo o NO3 vai ter carga negativa. Ah, professor, então é só pegar tudo que tem depois do H e pôr como negativo? Sim. Perceba, o H+ sempre vai ser gerado, que é o que torna ele ácido, e o restante é tudo negativo. Tudo que vem depois do H é negativo. Então, HCl, H+, Cl-. HBr, H+, Br-. HNO3, H+, NO3-. Tudo que vem depois é negativo. Agora vocês poderiam falar assim, professor, agora vai complicar um pouquinho, porque agora o H tem um número. Vocês podem perceber, pessoal, aqui no H tem um número agora, ó, tem o número 2. Pessoal, não importa, fica tranquilo que esse 2 só vai mudar uma única coisinha, mas não vai afetar quase nada. Primeiro, vamos quebrar como se esse 2 não existisse. Fala pra mim, aonde quebra mesmo, gente? Em que elemento? No H. Ótimo. Vai falando comigo, pessoal, pra gente não deixar a aula tão chata, beleza? Então quebra no H. Esse H sai com que carga mesmo? Sai como H? Positivo. Positivo. E fala pra mim, quem que vem depois do H que vai ser como negativo? SO4? SO4 negativo. Muito bem. Só vai mudar uma coisinha agora que eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês perceberam que agora na frente do H tem um número 2? Toda vez que tiver um número, só quando tiver número, tá, gente? Quando não tiver número, você não se preocupa com o que eu vou falar. Quando tiver um número, esse número vai em 2 lugares. Onde, professor? Ele vai na frente do H+, e ele vai na carga do negativo. Sempre assim, professor? Sempre. Se aqui fosse número 3, aqui seria 3 e aqui seria 3.
Se aqui fosse o número 4, aqui na frente seria o número 4 e aqui seria o número 4. Como aqui na frente é número 2, pessoal, então aqui vai um 2 e aqui vai um 2. E percebam, pessoal, mesmo colocando esse número 2, ele não deixa de liberar o H+, ele continua liberando H+. Entenderam o que eu vou fazer quando tem um número, pessoal? Vamos fazer no de baixo para ver se vocês entenderam? Então vamos lá, ó. Aqui embaixo. Mesma coisa, quebra no H. Quebra no H. Quem sai como positivo? O H+. O H+ é o positivo, ó. Quem que vem depois do H que vai sair como negativo, gente? PO4 menos. PO4. Isso. Agora fala pra mim uma coisa. Tem número na frente do H? Se tiver, fala pra mim que número é na frente do H. O número 3. Então você põe o 3 na frente do H+, e o 3 lá na carga do negativo. E aí, pessoal, vocês poderiam falar, professor, vai aparecer número muito grande? Não. Ou vai aparecer o número 2, ou o número 3, ou o número 4. Não vai aparecer um número nenhum diferente desse. Então, pessoal, se na frente do H até 2, você põe 2, 2. Se tiver 3, você põe 3 e 3. Se tiver 4, você põe 4 e 4, assim sucessivamente. E aí, pessoal, de acordo com o que eu mostrei aqui para vocês, eu quero que vocês me ajudem a colocar a definição do que é ácido. E ácido é definido da seguinte maneira. Ácidos são substâncias que, em água, sofrem um fenômeno chamado ionização, liberando o íon H+, como único cátion. Pessoal, essa aqui é a definição de ácido. Então agora eu vou ler de novo a definição, mas vocês entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal. Ácidos são substâncias que em água sofrem ionização. Quer dizer que para ser ácido tem que jogar em água. Sem água ele não é ácido. Porque em água ele sofre ionização. O que é ionização, professor? Ele passa a ter carga positiva e negativa. E todo ácido da carga positiva, o cátion, vai ser sempre o H+. Professor, se o positivo for diferente de H+, aí ele não é ácido, ele é uma outra coisa. Todo ácido tem que liberar H+. E o negativo, professor? O negativo não importa. Se o positivo é H+, não importa o negativo, ele é um ácido. Então aqui, pessoal, eu dei alguns exemplos para vocês de reações de ionização em ácidos. Esses exemplos que eu dei aqui, pessoal, são todas reações de ionizações em ácidos, tá? Aqui eu tenho diferentes ácidos, mas perceba que o comportamento deles são bem parecidos. Todos eles liberam H+ como cátion. Gente, essa aula minha eu vou dividir ela em 3 partes. Essa é a parte mais curtinha, que é a parte de definição. Pessoal, vocês entenderam como reconhecer um ácido? Sim? Fala aí no fone ou no chat pra mim. Sim, obrigado. Deixa eu beber uma água aqui. Muito bem, pessoal. Então essa é a primeira parte da nossa aula, tá bom? Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que é um pouquinho mais longa, que a gente vai falar da classificação dos ácidos. Como esses ácidos são classificados, pessoal? E os ácidos, eles podem ser classificados de 3 maneiras. E a primeira classificação é de acordo com o número de H+ liberado. Com o número de H+ liberado. Dependendo com o número de H que tem na fórmula, não, vamos pôr diferente para ficar mais fácil de entender. Através do número de H na fórmula. Gente, você vai ver quantos H tem na fórmula. Dependendo do número de H que tem na fórmula, ele pode ser um monoácido, um diácido, um triácido ou um tetrácido. Como eu sei se ele é monoácido, diácido, triácido ou tetrácido? Presta bem atenção. Monoácido é quando só tem um H independente do que vem depois. Não importa o que vem depois, se não tiver nenhum número no H, ele é monoácido, porque o prefixo mono significa um.
Agora, se na frente do H tiver um número 2, assim, ó, H2, não importa o que vem depois. Ele é um diácido, porque o di significa 2. Do mesmo jeito que o mono significa 1. O que seria um triácido? Tri significa 3, então triácido é quando eu tenho um 3 na frente do H. Não importa o que vem depois. H3 alguma coisa. E o que vem a ser, pessoal, um tetrácido? H4, É quando tem um 4 na frente do H. Então, pessoal, todo ácido ou vai aparecer H, H2, H3 ou H4. Dependendo do número que aparecer, ele é mono, di, tri ou tetrácido. Então, pessoal, se você pegar esses exemplos que eu dei aqui, de cima para baixo, eu tenho um monoácido, monoácido, monoácido. Os 3 primeiros é monoácido porque só tem um H. O segundo é um diácido porque tem 2 H. E o terceiro é um triácido porque tem 3 H. Tudo bem, pessoal? A primeira classificação, então, dependendo do número de H que tem, ele pode ser mono, di, tri ou tetrácido. Beleza? Vamos agora para a segunda classificação. Falei que são 3, né, pessoal? A segunda. A segunda está associada à presença de oxigênio na fórmula. Como assim, professor? Você vai perceber que tem alguns ácidos que têm oxigênio na fórmula e outros que não têm. Aqueles que não têm oxigênio, pessoal, eles são chamados de hidrácido. Então, hidrácido quer dizer que não tem oxigênio na fórmula. Alguns exemplos: HCl, HBr, HCN. Pode ver que são exemplos que não têm oxigênio na fórmula, não tem O na fórmula. Agora, se ele tiver oxigênio na fórmula, ele é chamado de oxiácido. Oxiácido quer dizer que ele tem oxigênio na fórmula. Professor, dá alguns exemplos de oxiácido aí, sim. HNO3, HBrO, H2SO4. Tá, pessoal? Então aqui eu tenho alguns exemplos de oxiácido que tem oxigênio na fórmula. Então essa segunda é bem simples. Se tem oxigênio, ele é oxiácido. Se ele não tem oxigênio, ele é um hidrácido. Tudo bem? Pessoal, esses exemplos que eu dei aqui primeiro, a gente pode ver que os 2 primeiros seriam hidrácidos, porque não tem oxigênio na fórmula. E os 3 últimos seriam oxiácidos, porque tem oxigênio na fórmula. Ok? E a terceira e última classificação, pessoal, para a gente acabar a segunda parte da nossa aula, a terceira classificação está associada à força do ácido. E quando a gente fala força, pessoal, tem uma coisa muito importante a se dizer, tá? Quando a gente fala força, a gente não está falando da capacidade corrosiva do ácido. Se ele é forte, ele corrói muito. Se ele é fraco, ele corrói pouco. Não é isso que a gente está falando. A força está associada à capacidade do ácido de conduzir ou não corrente elétrica. Um ácido forte é aquele que conduz muito corrente elétrica. Um ácido fraco é aquele que conduz pouca corrente elétrica. Então a força do ácido, pessoal, está associada à capacidade dele conduzir corrente elétrica. E para a gente saber se um ácido é forte, fraco ou moderado, moderado quer dizer nem forte nem fraco, a gente primeiro tem que saber se ele é um hidrácido ou um oxiácido, que a gente analisa pela fórmula do ácido. Então vamos lá. Hidrácido. Qual que é a regra para hidrácido? Lembrando que hidrácido é quando não tem O na fórmula. Gente, é meio decoreba. Quem são os hidrácidos fortes? É o HCl, HBr e HI. Esses 3, pessoal, são ácidos fortes, ácidos que conduzem muito bem corrente elétrica. Já os ácidos moderados, quando a gente fala moderado, ele não é nem muito forte nem muito fraco, ele é médio. HF. HF, pessoal, quer dizer que ele é moderado, ele não é nem tão forte nem tão fraco, não conduz nem muito e nem pouca corrente elétrica. E quem serão os hidrácidos fracos? Todos os outros. Então, todos os outros, pessoal, são considerados fracos.
Tudo bem? Todos os outros hidrácidos, tá, pessoal? Aqui eu tô falando apenas de hidrácidos, que são aquelas estruturas que não tem O. Então, pessoal, você vai olhar a fórmula do ácido. Se for HCl, HBr, HI, quer dizer que ele é um ácido forte, conduz muito bem corrente elétrica. Se ele for o HF, quer dizer que ele é moderado, ele não conduz nem muito e nem pouco. E se ele for qualquer um diferente de HCl, HBr, HI, HF, ele é fraco. Repito, aqui eu estou falando só para hidrácidos, quando não tem oxigênio. Professor, e quando tem oxigênio, qual que é a regra? Então, para oxiácido, pessoal, a regra é mais facinho. Eu acho mais facinho. Por que, professor, se eu achar mais facinho? Por causa do seguinte, para saber se um oxiácido é forte, fraco ou moderado, é só você pegar o número de oxigênio que tem na fórmula e subtrair o número de hidrogênio. É continha, professor? É uma continha. Você pega o número de O e subtrai o número de H, faz menos. Se o resultado der 3, quer dizer que esse é um ácido muito forte. Ou seja, quer dizer que ele conduz muito corrente elétrica, ele é muito forte. Se essa conta der 2, pessoal, quer dizer que ele é um ácido forte. Forte quer dizer que ele não é tão forte, mas ele é forte. Se você fazer essa subtração, a conta der 1, quer dizer que ele é moderado. Moderado quer dizer que ele não é nem muito forte e nem muito fraco, ele é médio. E se essa conta der 0, pessoal, pode dar 0, professor? Pode. Se eu tiver, por exemplo, 3O e 3H, 3 menos 3 é 0. Se essa conta der 0, quer dizer que aí ele é um ácido fraco, ele conduz pouca corrente elétrica. Professor, dá um exemplo para a gente entender? E olha que exemplo bacana. HBrO4. Vamos supor que eu tenho essa fórmula. Para saber se ele é forte, fraco ou médio, é muito simples. É só pegar o número de O. Quantos O eu tenho? 4. E subtrair o número de H. Pessoal, quando não tem número no H, é 1. 4 menos 1, 3. 3 quer dizer que esse cara é muito forte. Professor, dá um outro exemplo para eu entender. Imagina esse ácido aqui, ó, H3BO3. Quantos O ele tem? 3. Quantos H ele tem? 3 também. 3 menos 3 dá 0. 0 ele é fraco. Então esse cara é fraco, ele conduz pouca corrente elétrica. Professor, dá outro exemplo? H3PO4. Esse ácido aqui, ó. Quantos O ele tem? 4. Quantos H? 3. 4 menos 3 dá 1. 1 quer dizer que ele é moderado, né? Nem forte nem fraco. Entenderam, pessoal, como acha uma força de um oxiácido quando tem oxigênio? Ô, professor, e quando não tiver oxigênio para subtrair? Quando não tem oxigênio, você usa essa tabela aqui, ó. É a tabela do hidrácido. Essa tabela aqui, pessoal, você só vai usar quando tiver oxigênio, quando ele for um oxiácido. Tudo bem? Professor, essa regra dá sempre certinha, certinha, certinha? Não. Existe uma exceção, pessoal. Uma única exceção que não atende a essa regra. E, professor, sempre tem umas exceção, né? Sempre tem, pessoal. Na vida tudo tem exceção. Que é esse cara aqui, ó. H2CO3. Se a gente for fazer a continha, pessoal, pensa com o juro, ó. Ele tem 3O e 2H. 3 menos 2 dá 1. 1 ele deveria ser moderado, mas não é, ele é fraco. Professor, e por que ele é fraco? A gente vai falar um pouco melhor dele daqui a pouquinho. É porque quando ele joga na água, pessoal, ele forma gás carbônico. E por ser um gás, ele vai embora para o espaço, deixando a solução sem ácido. Então a solução fica fraca. Então a única exceção, pessoal, é esse cara, H2CO3. O resto obedece à regra. Pessoal, vocês entenderam a parte de classificação? Tem algum ponto que vocês não entenderam? Manda no chat ou no áudio para mim, se vocês entenderam, sim? Sim. Sim, perfeito. Obrigado. Pessoal, então agora eu vou fazer o seguinte. Preste atenção, tá? Eu vou pôr uma tabela aqui e vocês vão provar para o professor se vocês entenderam mesmo ou não, hein? Agora é a prova real se vocês entenderam ou não. Ah, professor, você vai dar uma provinha? Não, não é provinha, é uma prova real. Eu vou dar um exercício, eu quero que vocês façam, para vocês me falarem se vocês entenderam ou não. Só isso que eu quero. Tá bom? Então deixa eu montar a tabelinha aqui antes.
Que aí eu vou explicar para vocês o que o professor quer. E aí depois eu dou um tempinho para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Opa, pera aí um pouquinho. Ixi. Aí. Pessoal, vou fazer uma tabelinha aqui. Nessa tabelinha eu vou colocar uns 5 ácidos, tá? Vamos lá então. Isso. Pessoal, nessa tabelinha, eu vou pôr aqui o ácido. Aqui eu vou pôr o ácido. Para esse ácido, eu quero que você fala o número de H que tem ali dentro. A presença ou não de oxigênio. Então, se tem ou não tem oxigênio. E aqui na frente você vai falar da força. Preste atenção, pessoal, que eu vou fazer um de exemplo e depois vocês vão fazer os outros para o jura, beleza? Eu vou fazer o primeiro como exemplo e vocês vão fazer os outros para o jura. Então, pessoal, aqui ó, eu vou colocar vários ácidos. O ácido que eu vou colocar aqui, por exemplo, é o H2S. Eu vou fazer esse aqui como exemplo, pessoal, aí vocês fazem os outros como exemplo, tá bom? Não, deixa eu pôr H2SO4, esse ácido. Pessoal, então o que eu quero que vocês falam para cada um dos ácidos que aparecerem embaixo, tudo bem? Primeiro, eu quero que vocês classificam de acordo com cada critério que eu coloquei. Então vamos para o primeiro critério. Número de H. Quantos H tem aqui na frente? Ó, 2. Como tem 2, pessoal, quer dizer que ele é um diácido. Diácido, porque aqui na minha tabela ele está falando que quando tem 2H, H2, ele é um diácido. Diácido porque ele tem 2H. Próxima pergunta. Tem ou não tem oxigênio na fórmula? Tem. Se tem oxigênio, ele é um oxiácido. Está escrito aqui na segunda classificação, pessoal. Quando tem O, ele é um oxiácido. Agora, para saber se ele é forte, fraco ou moderado, eu tenho que fazer aquela tabelinha do oxiácido. Número de O menos número de H. Eu tenho 4O, eu tenho 2H. 4 menos 2 é 2. 4 menos 2 dá 2, quer dizer que ele é forte. Conclusão, pessoal, esse ácido, que a gente vai aprender a dar o nome dele daqui a pouquinho, ele é um diácido, oxiácido e forte. Pessoal, vocês entenderam o que o professor quer que vocês façam? Eu dei o primeiro como exemplo. Agora eu quero que vocês façam desses próximos aqui que eu vou pôr, ó. Eu quero que vocês façam pro H2S, pro HNO2, pro H3BO3, pro HCN e pro HMNO4. Tá, pessoal? Então eu quero que para cada um desses ácidos que eu estou pondo aqui na tabela, eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você faça a classificação quanto ao número de H, presença ou não de oxigênio e a força. Ah, gente, eu fiz um a mais, não tinha visto. Ah, deixa eu fazer mais uma linha aqui, a gente faz um a mais, então. Pera aí um pouquinho, deixa eu pôr essa tabela um pouquinho mais para cima, a gente faz um a mais. Aqui, ó. Deixa eu copiar essa tabelinha aqui. Aí a gente faz um a mais aqui, ó, não tem problema. Aí, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Pessoal, muito bem. É isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Olha aqui meu reloginho aqui embaixo. Agora é 15h20. Hora que for 15h23, a gente vai corrigir. Beleza, galera? Então, mãos à obra. Vamos lá, agora é com vocês.
Pessoal, posso fazer? Por mim já, professora, já acabei. Então, beleza. Como os outros não responderem, então a gente vai fazer, galera. Pode, se alguém... Então, vamos lá. Gente, então vamos fazer um por um. Se vocês errarem algum e falarem, ah, professor, não entendi, fiquem à vontade, tá bom? Então, o primeiro, pessoal, perceba que o primeiro tem 2H aqui na frente. Então, ele é um diácido. Diácido porque ele tem 2H aqui na frente. Beleza? Pessoal, tá alguém com o microfone ligado aí, obrigado, isso. Pessoal, então diácido quer dizer que tem 2H aqui. Tem oxigênio na fórmula? Não, então ele é um hidrácido. Hidrácido. Agora, cuidado aqui, galera. Se ele é um hidrácido, a gente precisa olhar nesse ponto aqui onde eu estou apontando com o mouse, ó. Hidrácido, quem são os fortes? HCl, HBr, HI, moderado HF. Ou seja, nenhum outro aqui, nenhum outro hidrácido, né? O H2S não se encontra em nenhum desses. Então quer dizer que ele é fraco. Fraco quer dizer que ele entra em outros, que ele não é nem HCl, nem HBr, nem HI, nem HF. Então ele é um diácido hidrácido fraco. Beleza? Vamos para o segundo. Aqui, pessoal, o próximo. Perceba que na frente só tem um H. Quando não tem número é um só. Então ele é um monoácido. Monoácido quer dizer que libera apenas um único H. Tem oxigênio na fórmula? Tem. Então ele é um oxiácido. Oxiácido quer dizer que ele tem um oxigênio na fórmula. E ele é forte, fraco ou moderado? Ele é moderado. Por que moderado, professor? Que como ele é um oxiácido, tem que pôr naquela regrinha do O. 2O menos 1H dá 1. 2 menos 1, 1. Ele é moderado. Beleza? Pessoal, fala aqui no fone pra mim quem puder. As duas primeiras que eu fiz aqui, bateu, acertaram, entenderam? Sim. Ótimo, perfeito. Então vamos para os outros. Pessoal, esse aqui vai ser um triácido, porque tem 3H aqui na frente. Então ele é um triácido. O tri quer dizer que tem 3. Ele é um oxiácido. Oxiácido porque tem um oxigênio na fórmula. Tá? Olha aqui, ó, oxigênio, oxiácido. E ele vai ser fraco. Por quê? Como tem 3O e 3H, 3 menos 3 dá 0. 0 é fraco. Certo, pessoal? Então ele é fraco. Vamos para o próximo HCN. Ele é um monoácido. Vixe, ficou monácido, é monoácido. Aí. Porque só tem um H na frente. Ele é um hidrácido. Porque ele não tem oxigênio na estrutura. Então ele é um hidrácido. E ele, pessoal, é fraco. O que significa ele ser fraco, pessoal? Significa que ele não é um hidrácido, ele não faz parte nem do HCl, nem do HBr, nem do HI, nem do HF. Ele entra como outros hidrácidos. E o último, pessoal, o HMNO4, ele é monoácido, porque só tem um H na frente, então ele também é um monoácido. Tem oxigênio na fórmula? Tem, então ele é um oxiácido. Oxiácido. E aí, pessoal, o que que ele é? Tem 4O e 1H. 4 menos 1 dá 3. Se ele 3, quer dizer que ele é muito forte. Vou até diminuir um pouquinho o tamanho da letra aqui para caber. Ele é muito forte. Porque 4O menos 1H dá 3, então ele é muito forte. Pessoal, e assim a gente acaba a segunda parte da nossa aula para a gente ir para a terceira e última parte. Gente, até aqui alguma dúvida? Não. Não? Que top, maravilha. Pessoal, então eu vou salvar essa tela, tá bom? Deixa eu salvar essa tela aqui para vocês, dentro da aula de vocês. Para quem quiser depois dar uma olhadinha, quiser imprimir isso aqui, quiser copiar, vai estar tudo lá bonitinho, tá bom? Imagem 1. E já vou salvar isso aqui dentro da nossa sala, pessoal. Para que vocês tenham acesso ao material
A hora que vocês quiserem. Isso, deixa aqui carregar. Tá, pessoal? Então, tudo que eu expliquei tá aqui, é só você clicar, ó. Clicou, vai abrir a tela bonitinho do jeito que eu expliquei para vocês. Belezinha? Gente, agora nós vamos começar a última parte da nossa aula. Onde nós vamos aprender, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, a dar nome. Nós vamos fazer a parte de nomenclatura e aplicação dos ácidos. É a parte de nomenclatura e aplicação do ácido. Como assim, professor? Nós vamos aprender a dar nome em cada um dos ácidos e também falar onde eles são aplicados, onde eles são encontrados no nosso dia a dia e etc. Antes da gente falar disso, pessoal, vou montar um esqueminha aqui que eu quero que por enquanto vocês só observem, tudo bem? Que daqui a pouco eu vou explicar esse aqui que eu tô colocando, tá? Calma aí que daqui a pouquinho vocês vão entender tudo que o Jura tá colocando aqui, tá? Isso. Isso, eu vou pegar daqui, que daqui já tá prontinho. Aí... tem que pôr um pouquinho mais para cá. Isso, perfeito. Deixa eu fechar aqui. Voltar para nossa equipe. RH, aula 18. Beleza. Pessoal, então é o seguinte, presta bastante atenção para vocês entenderem como é que se dá nome a um ácido, tudo bem? Primeiro de tudo, pessoal, todo ácido começa com a palavra ácido. É meio óbvio o que eu falei, mas todo ácido começa com a palavra ácido. Então você não pode chamar o ácido sem falar o nome ácido antes. Então você vai falar um ácido, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, tem que colocar antes a palavra ácido. Depois você vai pôr o ânion que está acompanhando o ácido. Para quem não lembra, pessoal, o ânion é a carga negativa. Sabe aquele negativo que vinha depois do H? Cada estrutura negativa daquela tem um nome, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E aí você vai pegar o nome desse ânion e fazer a troca. Que vocês daqui a pouquinho vão entender que é a troca, que é essa parte aqui da tabela, ó, a troca. Tudo bem? Então, pessoal, para vocês entenderem, vamos lá. Vamos dar o nome de um ácido aqui. Vamos dar um exemplo de um ácido, começando pelo HCl. Primeiro de tudo, pessoal, você precisa descobrir quem que é o ânion do HCl. Como saber quem é o ânion? Presta bastante atenção. O ânion é sempre a espécie que vem depois do H. Então, no caso, quem vem depois do HCl? Então, você vai pôr Cl menos. E esse menos, pessoal, só vai ter número se o H tiver número. Se o H for 2, aqui vai ser 2. Se o H for 3, aqui vai ser 3. Se o H for 4, aqui vai ser 4. Como aqui não tem número, quer dizer que a carga aqui também não tem número. Então quer dizer que o ânion é o Cl-. Sabendo que o ânion é o Cl-, pessoal, você vai procurar aqui nessa tabela de ânion o nome desse Cl-. E ó, olha meu mouse aqui, ó. Tá aqui, ó. Na segunda coluna é o primeiro. Como chama o Cl-? Olha aqui na frente, ó. Cloreto. Cloreto. Então, pessoal, o nome do HCl vai ser ácido, porque começa com a palavra ácido. Cloreto. Mas calma. Depois que você escreveu o nome do ânion cloreto, você tem que fazer a tal da troca que eu falei aqui. O que é a troca? Então, olha aqui, pessoal, para vocês entenderem o que é a troca. A troca é o seguinte. Se o ânion terminar com as letras ato, você vai trocar por ico. Então, ato vai trocar por ico. Se o ânion terminar em eto, você vai trocar por hídrico.
você vai trocar por hídrico. E se o ânion terminar em ito, você vai trocar por oso. Entendeu? Então, eu vou repetir. Você vai ver como termina o seu ânion. Se terminar em ato, você troca por ico. Se terminar em eto, você troca por hídrico. E se terminar em ito, você troca por oso. Então, vamos lá, galera. Ó, o cloreto não termina em eto. Olha aqui na troca. Se ele termina em eto, a gente vai trocar por hídrico. Então, quer dizer que o HCl é chamado de ácido clorídrico. Nossa, professor, eu já ouvi falar desse ácido clorídrico. Pois bem, esse cara aqui é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, pessoal, qual que é a aplicação dele? O ácido clorídrico, também conhecido como ácido muriático, ele é muito utilizado como limpa-pedra. Quando a pedra da calçada está muito encardida, você passa ácido muriático, que é o ácido clorídrico. Só toma cuidado, pessoal, que ele é extremamente corrosivo. Se você pisar no ácido muriático ou ácido clorídrico, você pode corroer seu pé. E ele também, pessoal, é o ácido que tem dentro do nosso estômago, que a gente chama de suco gástrico, que é o ácido do estômago. O ácido do estômago. Então, pessoal, o ácido muriático, ou o suco gástrico, por isso a mãe fala, né? Mastiga bem o alimento, que quanto mais você mastiga o alimento, menos ácido precisa no seu estômago para digerir, porque parte dele já foi digerido na boca. E se produzir muito ácido no estômago, pode dar queimação, azia, má digestão. Ah, professor, então a má digestão quer dizer que tem um ácido dentro do meu estômago? Sim, extremamente forte. Tão forte que ele pode até inflamar seu estômago e causa o que a gente chama de gastrite. Então, gastrite, pessoal, gastrite nervosa, nada mais é uma inflamação causada pelo ácido do estômago, que é o ácido clorídrico. Tudo bem? Vamos dar um exemplo de um outro ácido? Vamos lá. Vamos falar de outro ácido aqui. HF. Vamos supor que eu queira dar o nome desse ácido HF, tá? Primeiro, quem que vai ser o ânion? O que está depois do H, o F. E a carga é negativa, porque aqui não tem nenhum número no H, então a F-. Pessoal, qual é o ânion do F-, o nome do F-? O F- é o fluoreto. Fluoreto. Olha aqui, ó, tá na terceira linha aqui, ó, fluoreto. Quer dizer que esse ácido chama ácido fluoreto. Porém, pessoal, não vou deixar esse eto. Olha aqui na troca, ó, eu vou trocar o eto por hídrico. Então vai ficar ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico. Pessoal, a principal característica do ácido fluorídrico, ele tem a capacidade de corroer o vidro. Como ele tem a capacidade de corroer vidro, então ele é muito utilizado de gravações em vidros de carros. Não sei se você já percebeu, mas se você der uma olhadinha no vidro do seu carro, no carro do seu pai aí, você vai perceber que tem uma gravação no vidro, meio esbranquiçada. Aquela gravação é feita com uma caneta que na ponta dela tem ácido fluorídrico, porque ele tem a capacidade de corroer o vidro, o ácido fluorídrico. Certo, pessoal? Então ele tem essa característica aqui, o ácido fluorídrico. Pessoal, vocês estão entendendo então como dar nome num ácido? É só você pegar o nome do negativo e fazer a troca do final. Vamos dar um outro exemplo? HCN. Quem que é o ânion? O CN é o que vem depois do H. CN negativo porque não tem nenhum número no H. CN-. Pessoal, se você olhar quem é o CN-, olha aqui na penúltima linha da segunda coluna. É o cianeto. Cianeto. Quer dizer que o HCN é o ácido cianeto. Só que a gente tem que trocar esse eto. Trocar eto por quem? Por hídrico. Então fica ácido cianídrico. Pessoal, o ácido cianídrico é um ácido extremamente tóxico. A pessoa, dependendo da quantidade que inala, ela pode até morrer. Por isso esse gás ele foi usado por muito tempo no período nazista para execução de pessoas. Né? Então quem já assistiu algum filme do período nazista, colocava as pessoas dentro de uma câmara de gás, ligava um jato e as pessoas morriam por asfixia. Era esse ácido cianídrico. Tá? Então o ácido cianídrico, pessoal, ele era usado para execução
em câmaras de gás no período nazista. Tá, pessoal? Para isso que era usado o ácido cianídrico. Por isso, pessoal, a comercialização dela é extremamente controlada. Não é qualquer pessoa que pode ir lá e comprar, porque ela é altamente perigosa. Tá? Tem que ter todo um cuidado de manuseio do ácido cianídrico. Beleza? Pessoal, vamos dar outro exemplo de ácido. Eu estou dando vários exemplos, pessoal, porque eu também já estou falando da aplicabilidade deles no nosso dia a dia aí, né? Onde ele é usado e tal. Quem que é o ânion? O ânion é o NO3-, é o que vem depois do H. E por que que é -1, só menos? Porque não tem número aqui na frente do H. Eu tenho que descobrir, pessoal, quem que é esse NO3-. Olha aqui a primeira linha. NO3- é o nitrato. Nitrato. Se é o nitrato, pessoal, quer dizer que ele é o ácido nitrato. Ato, pessoal, troca por ico. Se eu trocar ato por ítrico, fica ácido nítrico. Olha lá, troquei o ato por ico. Gente, o ácido nítrico é um ácido muito importante, extremamente corrosivo, perigoso, e ele tem duas aplicações muito importantes. Ele é utilizado na produção de explosivos, dinamite, nitroglicerina, pólvora, tudo vai ácido nítrico, e também muito utilizado para a produção de fertilizantes. Tá? Então, muitos fertilizantes que é usado na lavoura é a partir de ácido nítrico, porque ele tem nitrogênio. E as plantas gostam muito de nitrogênio, absorve muito nitrogênio na forma de nitrato, na forma de ácido nítrico. Tá, pessoal? Então, aqui é um outro ácido também aí para vocês entenderem. Pessoal, deixa eu dar uma pausinha aqui, que eu estou falando bastante. Vocês estão entendendo como é que dá nome a um ácido? Manda um sim ou não aqui para mim. Sim. Sim, beleza? Certinho? Muito bem, pessoal. Gente, espera um pouquinho. 10 segundos, espera aí. Voltei. Minha cachorrinha estava querendo sair e a porta estava encostada e ela estava com a patinha arranhando a porta. Eu fui lá ajudar ela. Agora já deu certo. Pessoal, vamos para o próximo exemplo então, tá bom? O próximo exemplo que eu quero citar aqui para vocês, pessoal, muito interessante, é esse aqui, ó, H2CO3. Pessoal, calma que aqui tem uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, hein? Quem que é o ânion? Ânion é o que vem depois do H, é o CO3, ó lá. Só que a carga agora, pessoal, vai ser -2. Por que esse 2, professor? Porque é o número que tem na frente do H. Nunca esqueça disso. O número que tem no H vai ser a carga do negativo. Então, esse é o ânion, CO3 - 2. Quem que é o CO3 - 2? Pessoal, tá na última linha aqui, ó. Carbonato. 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 Isso quer dizer que esse ácido chama ácido carbonato. Não, não é ácido carbonato porque tem que fazer a troca. O ato tem que trocar por ico. Então ele vai ficar ácido carbônico, só que se acentua, vai ficar ácido carbônico. Pessoal, esse ácido carbônico aqui, ele é muito utilizado para fazer gaseificação de bebida. Então qualquer bebida com gás, pessoal, ela é levemente ácida, porque para fazer a gaseificação dessas bebidas, precisa de ácido carbônico. Então toda bebida que tem gás, água com gás, refrigerante, cerveja, chopp, espumante, champanhe, tudo que tem gás na bebida é feita a partir, é injetado esse gás a partir do ácido carbônico. Por quê? Quando você joga ácido carbônico na bebida, esse ácido carbônico se converte em gás carbônico. Converte em gás carbônico, que é o gás das bebidas gaseificadas. Tá, pessoal? Então o ácido carbônico ele é utilizado porque é convertido em gás carbônico. Aí você pode falar assim: ah, professor, então quer dizer que toda bebida que tem gás, ela é ácida? Sim. Tem umas que ainda são mais ácidas ainda, porque tem mais ácido além do ácido carbônico. Mas aquelas que não tem nenhum outro ácido além do ácido carbônico, ela é levemente ácida por causa do gás carbônico.
bem, pessoal, até aí? Beleza? Pessoal, pra gente finalizar nossa aula, mais 2 ácidos aqui, tá? H3PO4. Esse ácido aqui tem uma coisa muito legal dele. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Pessoal, então vamos lá. PO4 é o que vem depois do H. Que número do H? 3. Então aqui menos 3. E aí eu vou descobrir quem que é esse PO4 menos 3. Que é o ânion fosfato. Olha aqui, ó. PO4 menos 3, fosfato. Certo? Fosfato. Logo, então, ele chama ácido fosfato. Mas calma, que eu tenho que fazer a troca. O ato tem que trocar por ico. Professor, então fica ácido fósfico. Não, ele fica ácido fosfórico. Professor, da onde o senhor tirou esse O aí, esse fosfórico, esse O e esse R? Pessoal, muitos nomes de ácido, ele vem da tradução da língua inglesa. E quando traduziu para o português, esse OR veio junto. Então há uma exceçãozinha em 2 ácidos, esse e o próximo que eu vou explicar, tá bom? Então ele não fica fósfico, ele fica fosfórico. Beleza? É esse ácido H3PO4. Gente, o ácido fosfórico, ele tem uma característica muito importante. Ele é utilizado como conservante em refrigerantes. Escrevi errado aqui, ó. Em refrigerantes do tipo cola. Quando a gente fala do tipo cola, pessoal, é qualquer refrigerante à base de cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Refri-Cola, Roller, qualquer refrigerante que seja à base de cola. Por quê? Porque o ácido fosfórico, pessoal, ele é um conservante das folhas da cola. Então ele mantém por mais tempo a bebida à base de cola sem estragar. Só que ele tem um problema. Como ele é extremamente ácido, junta com o ácido do gás, torna o produto extremamente ácido. Professor, o senhor está querendo dizer que a Coca então é mais ácida que os outros refrigerantes? Sim. Por isso, quando você toma Coca, dá até uma queimação no estômago, na garganta. E a Coca, pessoal, tem outros 2 problemas muito grandes. Esse ácido fosfórico, quando entra no teu corpo, ele rouba cálcio dos seus ossos, deixando o seu osso mais fraco. Então, para ter um problema ósseo, para quem toma muita Coca-Cola, é batata. Quando você é novo, você ainda não sente, mas quando você estiver velhinho, que é o objetivo de todo mundo, né? Curtir nossa velhice, né? Que todo mundo um dia vai ficar velho, se Deus quiser. Você vai ter problema ósseo. E ele tem um outro problema, ainda pior. Quando ele combina com o cálcio do seu osso, tira cálcio do seu osso, ele deposita no rim e vira pedra. Então, para dar cálculo renal, pedra no rim, pessoal, é batata. E se você tiver muita pedra, você pode começar a danificar o seu rim. Ele pode perder sua funcionalidade, que é filtrar o sangue. E se filtrar o sangue, meu amigo, ou é hemodiálise ou transplante. E se a hemodiálise não der efeito, pode dar falência no rim e aí caixão. Então, pessoal, quando a gente fala da Coca-Cola, é muito sério. Lógico, professor, final de semana eu gosto de tomar uma coquinha. Tudo bem, final de semana é legal. Mas tem gente que troca água por Coca-Cola. É o dia inteiro tomando Coca-Cola. 2 litros de Coca, 3 litros de Coca por dia. Então, se vocês souberem, pessoal, e sem dizer o açúcar, né? Te gera uma diabetes muito grande, porque a Coca-Cola, sem ser a 0, ela tem muito teor de açúcar. A 0 ainda não tem açúcar, mas causa todos esses problemas do fosfórico e do carbônico. Tá, pessoal? Então, controla a quantidade de Coca. Às vezes eu tenho vontade de tomar uma Coca-Cola de semana, que nem hoje eu tomei, peguei uma latinha de 200 ml e ainda dividi com a minha esposa. Eu tomei 100 ml de Coca-Cola. Mas tem gente que toma muito, então tem que ser muito controlada a quantidade de Coca-Cola. Beleza? Ô, professor, Pode falar. mas tem gente que fala que a Coca-Cola zero tem mais açúcar que a normal. É verdade? Não, é mentira. É mentira. A Coca-Cola Zero não tem açúcar. E ela não pode ter açúcar, sabe por quê? Porque ela pode ser tomada pelas pessoas que têm diabetes.
E se a Coca-Cola Zero tiver açúcar e a pessoa que tem diabetes tomar e ter um problema por causa do açúcar da Coca Zero, a Coca é processada. Então a Coca Zero não tem açúcar. Ela pode ter outras coisas, mas açúcar ela não tem. Isso eu tenho certeza absoluta. A Coca Zero não tem açúcar. Beleza? Beleza. Ela pode ter todos os outros produtos. Ela pode ter sódio em maior quantidade. Ela pode ter tudo a mais. Mas açúcar, com certeza, ela não tem. A Coca normal tem açúcar. Tanto que você pode fazer até uma experiência na sua casa se você quiser. Pega 2 panelas, põe um pouquinho de Coca normal e a Coca Zero. E põe para ferver e deixa ferver até toda a água evaporar. Você vai ver que na Coca normal forma uma borra, como se fosse igual café. Quando você coa café, toda aquela pasta que forma embaixo é açúcar. É todo o açúcar da Coca. Você vai ver que na Coca Zero não forma nada, porque ela não tem açúcar. Se tiver, você vai ver que toda a água vai evaporar e não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada de açúcar. Deu para entender? Beleza? Beleza. Então, beleza. Pessoal, e pra gente encerrar a nossa aula, porque já é quase 4 horas aí, né? A gente pega um pedaço do intervalo que nós teríamos, né? E ter mais um tempinho para vocês fazerem trabalho. O principal ácido que não tem como deixar ele de fora. Pessoal, esse aqui pode-se dizer que é o ácido dos ácidos. Vamos primeiro descobrir como dar o nome dele, né? Então, vamos lá. O ânion é o SO4, então tudo que vem depois do H é ânion. E menos 2 é a carga, porque o número do H é menos 2. Pessoal, se você pegar na tabela o nome desse cara, SO4 menos 2, tá aqui, é o terceiro de cima para baixo. Sulfato. Isso quer dizer que esse ácido chama ácido sulfato. Não, tem que fazer a troca. O ato vai trocar por ico. Olha aqui, ó, ato por ico. O que isso significa, pessoal? Ácido súlfico? Não. Tem que pôr aqui no meio as palavras, as letras UR. Sulfúrico. Mesma coisa, quando adaptou da língua inglesa para a língua portuguesa, esse UR veio de brinde. Então, por isso é ácido sulfúrico. Isso só acontece no fosfórico e no sulfúrico, tá, pessoal? O ácido sulfúrico, pessoal, ele é tão importante para as indústrias, tão importante, que para se ter uma noção, na década de 90, ele era usado para medir o nível de industrialização de um país. O país que mais importava ácido sulfúrico ou mais produzia era considerado país industrializado. Porque muitos processos químicos utilizam ácido sulfúrico. Produção de açúcar, corantes, tintas, catalisadores, tudo usa ácido sulfúrico. Professor, onde ele é encontrado assim mais no nosso dia a dia? Na bateria de automóvel, tanto que você vai numa autoelétrica, o cara que mexe com bateria, ele tem um avental para trabalhar com ácido sulfúrico sem se queimar, tá? Então, dentro da bateria de automóvel tem ácido sulfúrico. Cuidado com o ácido sulfúrico, pessoal, ele é um produto extremamente corrosivo. Tão corrosivo que se bater na tua pele, queima a pele. E se tiver um tanque de ácido sulfúrico, ele pode chegar até a parte interna, até os ossos. Ele é extremamente corrosivo, ele carboniza a tua pele, ele queima a sua pele inteira como se fosse um fogo. Então ele é extremamente perigoso, por isso a sua comercialização é controlada. Tudo bem, pessoal? Outra coisa importante falar sobre ele é o ácido da chuva ácida. Você já deve ter ouvido falar da chuva ácida. Em grandes centros industriais, São Paulo, Nova York, Xangai, eles poluem muito o ambiente. E quando polui o ambiente, eles poluem muito o ambiente à base de enxofre. Tá bom, pessoal? Muita base de enxofre. Então, o que acontece? Quando esse enxofre é lançado na atmosfera e chove, chove na forma de chuva ácida. Professor do céu, então quer dizer que quem recebe essa chuva pode corroer a pessoa? Vamos com calma. A chuva cai muita água, então a água vai diluindo, vai enfraquecendo esse ácido. Então a pessoa pode ser que não sinta na pele, mas muitos seres sentem. Se cai no rio pode provocar morte de peixe. Se cair no solo pode acidificar o solo, impedindo impedindo o desenvolvimento de vegetal. Fica muito solo ácido. Se cair em portão pode corroer portão. Se cair em peças de mármore,
pode transformar o mármore em gesso, corroer o mármore. Tanto que você pega o principal monumento da Índia, é o Taj Mahal, ele é todo feito em mármore, né? Esse mármore, pessoal, ele é transformado em gesso por causa dos efeitos da chuva ácida, tá? Então a chuva ácida em grandes centros poluentes é em forma de ácido sulfúrico, então tem que tomar muito cuidado com o nível de poluição. E uma coisa muito curiosa, pessoal, também, que ele é o ácido que é produzido no descascar a cebola. Ô louco, professor, por isso eu choro? Exatamente, por isso muitas pessoas choram quando descasca a cebola, porque está formando ácido sulfúrico dentro do teu olho. A cebola, pessoal, ela tem enxofre na sua composição. Quando você descasca a cebola, esse enxofre ele evapora, entra dentro do seu olho, combina com a lágrima do teu olho e forma ácido sulfúrico. Por isso você chora, porque quer expulsar aquele ácido sulfúrico do seu olho. O que você tem que fazer então? Jogar água? Não! Quem já jogou água vai perceber que o olho arde mais ainda. Você tem que pegar um pano seco, um papel toalha ou um papel higiênico, passar nos seus olhos e tirar todo o excesso de ácido sulfúrico. Porque o ácido sulfúrico ele potencializa na presença de água. Você tem que passar um papel toalha seco para tirar o excesso. Professor, mas se para não chorar, o que eu faço? Você tem que impedir que esse gás que a cebola libera chegue nos seus olhos. De que modo, professor? Não sei. Ou você usa um óculos de natação, ou você... aqui em casa eu uso um ventilador. Eu tenho um ventiladorzinho bem pequenininho, que a hora que eu estou descascando cebola, o ventilador ele assopra esse gás para longe e não deixa chegar no meu olho. Só que se tiver uma pessoa do lado para onde está apontando o ácido, a pessoa chora, tá? E outra pergunta, professor, se a pessoa todo dia chorar descascando cebola, pode agredir o olho? Pessoal, isso tem que estar exposto há muito tempo, então a pessoa tem que se precaver. Mas ela pode de todo dia irritar o olho, ele ter algum problema ocular, sim, devido à exposição diária do ácido sulfúrico. Tudo bem? Pessoal, e desse modo eu acabei a aula do estudo dos ácidos. Nessa aula eu quis mostrar para vocês o que são ácidos, como classifica, como nomeia esses ácidos e onde eles são aplicados no nosso dia a dia. Pessoal, alguma pergunta, alguma curiosidade sobre os ácidos, sim ou não? Tem alguma dúvida, pessoal? Não? Fala comigo, povo. Senhor, Oi. assim, Pode falar. na chuva ácida, como funciona exatamente esse negócio de, tipo, a água, ela meio que dissolve o ácido, entre aspas? Não, Eu então não entendi isso aí. Tá, você quer entender como forma a chuva ácida, né? Eu vou mostrar um desenho pra você, que você vai entender melhor. Pessoal, eu já salvei nossa tela, tá bom? Deixa eu aqui mostrar um esquema da chuva ácida. Ó, aqui você vai entender como acontece. Deixa eu ampliar esse desenho. Isso, aqui você vai entender, ó. O que acontece? As indústrias, quando elas queimam combustíveis fósseis, o que é combustível fóssil? Derivado do petróleo. Gasolina, óleo mineral, gás natural, óleo diesel. Qualquer derivado de petróleo que queima, gasolina de carro, ele lança enxofre na atmosfera. E esse gás ele é liberado para a atmosfera. Então imagine essa nuvem cinza que é o gás. Esses gases eles vão se combinando com a água das nuvens. Olha lá, gases combinam-se com as gotas de água e formam ácido. Então as nuvens elas formam gotículas de água ácida devido à exposição a esse gás. Quando chove, a água da chuva carrega esse gás aqui que foi liberado pela chaminé. Então, cidades muito poluentes, não é o caso aqui da nossa região, que não tem tanta indústria, mas São Paulo, Nova York, outros grandes centros, como o nível de poluição é muito alto, então eles liberam chuva ácida. E quanto mais poluído, mais gás, mais ácida é a chuva. E a consequência da água da chuva, ó, destruição das matas, acidificação do solo, corrosão de metais, etc. Deu para entender através dessa foto aqui como acontece?
Deu. Deu? É desse jeito que forma a chuva ácida, então. Belezinha? Pessoal, então Beleza. nossa aula de hoje foi isso. Deixa eu desgravar a nossa aula, então parar a gravação.